Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Suleima Sena e começa agora o Donas do Jogo, FC. A gente vai falar hoje de Seleção Brasileira de Futebol, Copa Ouro, Nations League, Copa Rio e muito mais. E para bater esse papo divertido aqui com a gente, informativo, claro, sempre na companhia dela, Laura Tessi. Muito boa tarde, é um prazer sempre estar aqui e poder falar de futebol feminino. E também aqui comigo o senhor Edson de Lima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Suleima, olá, Laura. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Estamos aí para falar do futebol feminino. Pois é, gente, vamos começar logo falando de seleção brasileira de futebol, porque é isso que o povo gosta, é isso que a gente gosta de debater, né? Seleção feminina classificadíssima para a fase mata-mata da Copa Ouro feminina, venceu a Colômbia no duelo sul-americano, um jogaço. E eu já te pergunto, Edson de Lima, como é que você viu o desempenho da seleção feminina contra a Colômbia? Foi um jogo muito esperado, né? A gente estava realmente esperando esse teste da seleção feminina, ver o comportamento, que é pegar uma seleção, sempre uma rivalidade, é sempre difícil pegar a Colômbia, em uma fase, né, especial que as colombianas se encontram. Eu queria saber o que você achou da partida. Já tá iludido? Antes disso tudo, Suleima, é bom frisar que o técnico Arthur Elias aproveita essa participação na Copa Ouro, na Gold Cup, como se habitualmente se diz, né? Gostamos muito do idioma inglês. Eu né? adoro. Então, o técnico Arthur Elias está aproveitando essa competição para testar aquelas jogadoras, aquilo que nós já havíamos comentado nos programas anteriores. E foi importante a vitória para consolidar, mesmo com essa equipe alternativa, que é a minha opinião a respeito das convocadas e do time que o técnico Arthur Elias mandou a campo nessa segunda partida. Mas agora, foi importante. 7 jogos do Arthur Elias, né? 5 vitórias, 2 derrotas, né? Daqui a pouquinho a gente vai... Eu vou trazer aqui todos os resultados, mas pelo menos a minha impressão que eu tive é que de todas essas partidas, né, lembrando que essa é a segunda oficial, né, na Copa Ouro, as outras foram amistosas, mas foi a partida que eu gostei mais da postura do time. O que você achou, Laura? Com certeza, no primeiro jogo foi o que a gente falou, ganhou, mas a gente sabe que, querendo ou não era um adversário muito forte, então poderia ter ganhado por mais gols, né, de diferença, que é uma coisa muito importante, principalmente no nosso grupo, porque por mais que o Brasil tenha ganhado esse segundo jogo, foi novamente por 1-0, a gente sabe que a Colômbia é um adversário, né, muito forte, porém a gente precisa de saldo de gols, porque a Colômbia tá em segundo no nosso grupo, só que eles têm mais saldo de gols que a gente, então é importante correr atrás em relação a fazer mais gols nos próximos jogos, principalmente no próximo jogo, que é contra a República, né? Panamá, e a obrigação, né, pelo menos de fazer um bom saldo de gols para poder se posicionar bem, que agora que realmente... Agora que as crianças saem da sala, né? Porque aí a gente vai pegar, tem a possibilidade de pegar seleções, obviamente, né? Muito mais preparadas, mais estruturadas. Lembrando que no momento Brasil, Estados Unidos e Canadá, né? São as seleções que já estão classificadas. A lógica, né? A lógica, mas assim... acho que no grupo do Brasil é o que realmente, assim, que ainda estava em dúvida. Por quê? Porque tinha Colômbia, né, fazendo ali confronto direto, né? Sim, esse jogo foi super importante. Eu vi até uma entrevista do técnico da Colômbia encarando essa partida contra o Brasil como uma final mesmo. E eu acho que era isso mesmo. Vamos ver agora quem é que está dominando a América do Sul, né? É uma grande rivalidade, né? Sim, grande rivalidade, e são duas equipes muito qualificadas, mas o Brasil tá em um momento diferente, né? O técnico também que tá chegando, que ainda tá implementando a sua filosofia, tá testando, né? Que se arriscou, entrou com 6 modificações na equipe, a equipe que entrou com uma postura completamente diferente das últimas partidas. Foi bastante ousado o Arthur Elias nessa partida, você não acha? Sem dúvida, e também aproveitando, como eu já disse, aproveitando esta
essa competição para testar jogadores, para, como você disse, para separar as meninas das mulheres, né, daquelas que têm condição exatamente de participar de uma futura convocação para os Jogos Olímpicos, que em princípio é o objetivo maior nessa temporada 2024. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos, né? Na semana da Copa Ouro, México empatou com a Argentina na primeira rodada, 0-0. Estados Unidos goleou a República Dominicana por 5-0. Na segunda rodada, isso aí é do Grupo A, tá, gente? Resultados do Grupo A. República Dominicana, na segunda rodada, perdeu para o México por 8-0. Foi a maior goleada da competição até o momento. Estados Unidos goleou as nossas hermanas Argentina por 4-0. E agora o jogo da terceira rodada do Grupo A, que fecha nessa fase de grupos. A Argentina vai enfrentar a República Dominicana e Estados Unidos e México, e esse vai ser o jogo realmente da rodada, né, pro Grupo A, que vai definir, inclusive, quem é que vai ficar na primeira colocação. Vai ser um jogo interessante, hein, Laura, para poder ver Estados Unidos e México. Com certeza, vai ser um jogo interessantíssimo e... não sei se eu posso dar minha opinião. Claro que deve. Deve. Eu acho que o México tá vindo muito forte nessa Copa Ouro, então, querendo ou não, é uma equipe para se preocupar. A gente tá com, acho que um ponto que a gente pode destacar é que tá tendo muita goleada, né? Estados Unidos, o México, a Colômbia, todos tirando o Brasil, times, né? O Brasil tá economizando. Tá guardando os gols. Mas eu tava até pensando nisso, né? Porque as duas partidas 1-0, e assim, a proposta do Arthur Elias é sempre uma equipe muito ofensiva. Isso quando a seleção já entra em campo, você já vê. E chega ali no momento, tem um problema muito grave. Aliás, foi até pergunta nossa na coletiva para o técnico Arthur Elias em relação à conclusão mesmo, né? A finalização. A gente está tendo um problema muito grande. E o que me preocupa é exatamente quando você chega nas Olimpíadas, por exemplo, é você encarar equipes mais defensivas. Que aí eu acho que o problema é maior ainda, né? Diga-se Jamaica, quando o Brasil pegou e precisava... Esse trauma, né? Esse golzinho que o Brasil conseguiu fazer contra a Colômbia, que conseguiu fazer contra Porto Rico, faltou para o Brasil avançar na Copa do Mundo. Então, minha preocupação realmente é isso. Eu não sei como é que o Arthur vai trabalhar essa questão, mas tem muito problema. Os jogadores reconhecem isso. Você vê, faz ali tudo certo. Teve um jogo agora que a Gabi Nunes, nesse último jogo, um lance, que ela perdeu, assim, é aquele gol que não se perde. Então, mas no primeiro falaram que aconteceu, tipo, ela deu um passe também Mas... Então, é que eu acho que o que ele tá fazendo é primeiro fechar a defesa. Querendo ou não, acho que só da gente não ter tomado nenhum gol já é um ponto importante também, né? Mas eu acho que ele tá primeiro tentando arrumar a defesa e agora ele precisa arrumar a questão da finalização, porque os dois jogos foram exatamente isso. O Brasil teve posse de bola, conseguiu controlar, né, e dominar o jogo, mas sempre errava no último passe e não conseguia finalizar e transformar em chute a gol. E tem um detalhe importante, Laura, também, que isso já acontecia no Corinthians, né? Quando ele estava à frente do Corinthians, o Corinthians era pouco atacado e era muito diversa as jogadoras que faziam gols, né? Não tinha uma grande artilheira do Corinthians, obviamente a Milene em algum momento, depois a Jennifer, mas o Corinthians tinha a característica e está levando isso para a seleção brasileira, obviamente com um poderio maior. Ele pode escolher outras jogadoras, mas ainda o que me intriga é justamente o posicionamento da Bia Zanerato, que teoricamente é a jogadora fazedora de gols, é a artilheira do Brasil. Ela na seleção, assim como a Gabi Nunes nesse jogo diante da Colômbia, muito armadora, muito longe da área. Obviamente que o lance do gol da Duda Santos, que foi o gol da vitória diante da Colômbia, foi uma jogada na entrada da área, com todo mundo cercando, ela fez o passe e a Duda chegou cara a cara com o goleiro. Mas a Bia Zanerato, particularmente, é uma jogadora que na seleção ela joga muito atrás. Lógico, eu imagino que o Arthur não peça isso para ela, mas eu acho que é uma característica dela mesmo, muito diferente daquilo que ela fazia nos clubes, particularmente no Palmeiras, aqui no Brasil. O Arthur, ele gosta dessa jogadora que ele possa usar da versatilidade, e gosta de... Ele é ousado, né? Falando do Arthur, vamos dar uma olhadinha aqui. Era Arthur Elias, somando os jogos amistosos com partidas oficiais, foram 7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, 11 gols marcados e 7 gols sofridos. Brasil venceu o primeiro amistoso contra o Canadá por 1-0, depois o Canadá foi lá e descontou 2-0, depois teve Brasil 4, Japão 3, depois o Japão descontou, foi 2-0 para as japonesas, e aí
a queridíssima Nicarágua, que o Brasil goleou por 4-0. Jogos oficiais, Copa Ouro, 1-0 em cima do Porto Rico, 1-0 em cima da Colômbia. Então, essa era, Arthur Elias está devendo uma goleada, e eu não aceito menos que uma goleada contra o Panamá. Ilude a gente gosta de se iludir. Então faz gol de bicicleta, de cotovelo, sabe? Finge que ela é o beach soccer. Falar em beach soccer, parabéns à seleção brasileira de futebol masculino, que pela primeira vez na história desse país tivemos uma seleção camisa amarela hexa. E veio das areias, a gente esperava do campo, né? Voltou com a raça. Exatamente, deu show, é muito bonito. E um detalhe importante, né? Tão desprezada pela mídia, e Donas do Jogo esteve presente ali no olho do furacão, debaixo de muita chuva, esteve presente ali na preparação, no adeus da seleção antes do Mundial. Parabéns também à equipe Donas do Jogo. Exatamente, a gente estava lá presente, inclusive fizemos reivindicação em relação ao Mundial feminino, né? Que não existe. E a gente já deixa aqui o convite para a Adriele, que foi escolhida a melhor jogadora de beach soccer do mundo, né, o futebol de areia aí do Brasil, referência, e também a Ana B, que foi escolhida a melhor goleira de futsal de futebol de areia do mundo. Então nós temos talentos, mas falta realmente é engraçado incentivo, isso, né? né? É um contrassenso, né? Você tem a escolha da melhor do mundo, mas não tem um campeonato mundial. Não tem. Então é um contrassenso. Não tem. E assim, eu não consigo entender, por exemplo, se lá em Dubai, agora que teve um Mundial masculino, se não podia também colocar o feminino junto, né? Fazer um torneio menor, sei lá, com as seleções que mais se destacam, pegando mundialito, assim, né? Não precisava ter o título de Copa do Mundo, mas enfim, um torneio internacional reunindo as forças dos continentes. Porque é bem rapidinho, né? Querendo ou não, a gente sabe, a semifinal foi no sábado, a final foi no domingo, então e a daria tempo de colocar mais jogos. Era o melhor estilo Jogos Olímpicos, ou aqui pro Brasil, Jogos Regionais, Jogos Abertos do Interior, que é jogo todo dia, né? Pois é, agora voltando aqui o resultado do grupo B, Copa Ouro, né? O grupo do Brasil, Colômbia goleou o Panamá por 6-0. O Brasil venceu Porto Rico por 1-0. Na segunda rodada, Porto Rico venceu o Panamá por 2-1, né? Experimentou o saborzinho da vitória. E o Brasil venceu a Colômbia. Terceira rodada, Colômbia e Porto Rico. E Brasil e Panamá. Lembrando que a história mudou, né? Com essa vitória do Porto Rico. Colocou fogo no grupo. Colômbia, que até então estava se sentindo já lá a dona do jogo, a dona da Copa Ouro, né? Porto Rico tá no páreo, né? Porto Rico chegou, ok. Espera, como é que falaria assim em espanhol? Porque aqui é a briga de espanhol. Como é que falaria? Espera aí, querida, né? Como é que falaria? Não, por aí como? Em espanhol. Por aí mesmo. Mostra seu talento. Espere aí, querida. É assim? Talvez. Pois é. Eu não assisti Maria do Bairro o suficiente. Que foi o saldo de gols também que mudou essa tabela, né? Sim. Que foi o que eu falei. O Brasil ganhou os 2 jogos, então tá em primeiro com 6 pontos. Porém, o saldo de gols do Brasil são 2 gols, no caso. A Colômbia tá com 3 pontos, porque ganhou apenas um jogo, mas tem 5 de saldo de gol positivo. E aí só tá em segundo lugar, porque o Porto Rico tá com 0 de saldo de gols. Então vai pegar fogo aí esse jogo Colômbia e Porto Rico também. Vai ser às 9 da noite, né? Amanhã, na terça-feira, na verdade, amanhã, dia 27. E o Brasil e Panamá, na madruga, né? Meia-noite 15. De quarta pra quinta. De quarta pra quinta. Não, de terça pra quarta. Eu tô meio confusa. De terça pra quarta. Mesmo dia. No caso, quarta-feira deu meia-noite. Que confunde essas madrugadas, ainda mais a gente como vocês percebem pelas olheiras, a gente fica madrugando. Eu adoro, já falei, eu sou defensora desses jogos. É difícil da manhã. É difícil me manter acordada depois de um dia, né? Corrido, com filho, enfim, tudo mais. Mas eu adoro a liberdade de poder assistir o meu jogo, sabe? Sem criança chorando, sem marido puxando pra assistir série, que eu já cumpri todas as minhas funções do dia, e aí eu foco no futebol feminino. É uma delícia. E é importante citar também, Suleiman, você perguntou para a Laura a respeito do México. O México, ele só é uma grande potência nessa competição, lembrando que a competição é uma competição da CONCACAF, que é a confederação da América do Norte, do Caribe e da América Central, com 4 convidados da América do Sul, e também
o México é o adversário tradicional dos Estados Unidos e do Canadá. Então temos sempre competições em que seja eliminatória, ou seja a Copa Ouro, com o México enfrentando o Canadá e os Estados Unidos. Então como é que eu vou dizer para vocês? O intercâmbio é muito constante. Então, por isso, tem esse costume, e também a evolução do futebol feminino mexicano se dá por conta disso. Além das jogadoras da Liga Mexicana, muitas delas, obviamente, por questões sociais, são mexicanas que vão para os Estados Unidos, conseguem fazer ali a sua universidade, tem esse intercâmbio também no âmbito de clubes, e voltam para suas seleções e conseguem ser páreo aí para esses grandes nomes, essas grandes equipes do futebol mundial, que é Canadá e Estados Unidos. Agora vamos para o grupo C da Copa Ouro. Costa Rica perdeu na primeira rodada para o Paraguai por 1-0, teve goleada. Canadá venceu o El Salvador por 6-0. Na segunda rodada, Paraguai e Canadá. Qual foi o resultado dessa partida aí? 4-0 Canadá? 4-0 Canadá. E a segunda partida é o Salvador e... 2-1 para Costa Rica. 2-1 para Costa Rica. Na terceira rodada... 2-0. 2-0 para Costa Rica. Então a Costa continua rica. 2 gols de Priscila Chinchila, uma das jogadoras mais tradicionais do futebol costarriquenho. Chinchila. Ela mesma. E vale destacar só entre... A dona do jogo. Só para destacar aqui, entre Paraguai e Canadá, que foi 4-0, teve um hat-trick da Leon. Sim, Adriana Leon. Importantíssimo, né? Ela que foi uma das carrascas do Brasil aqui na Neoquímica Arena, quando o Brasil enfrentou aí o Canadá. É isso aí, a gente tem vários jogadores que atuam ou já atuaram aqui no futebol brasileiro que a gente está conseguindo ver, né? Você estava até falando de jogadoras estrangeiras. A gente sim, então, muitas delas, nessa seleção do Paraguai, nós temos aí, se eu não me engano, 6 jogadoras que pertencem a clubes brasileiros atualmente. Na Colômbia nós tivemos jogadoras do Real Brasília, as 2 jogadoras, a Leide Andrade e também a Bedoya, que é a volante. E tivemos a Jorelin Caicedo, que foi do Atlético Mineiro na temporada passada. Bedoya que não viu a cara da bola. Não, no Paraguai, no jogo do Canadá contra o Paraguai, realmente foi uma pena, com todo o respeito às jogadoras do Paraguai, realmente parecia um jogo de crianças e adultos, né? Porque o nível é muito diferente. É isso que eu falo, que eu estava falando para vocês. O México tem essa vantagem de ter esse intercâmbio com o futebol canadense e futebol americano, norte-americano. Agora, infelizmente, o Paraguai, quando não é Copa América, é amistoso contra a Bolívia, contra o Equador, que são escolas menos desenvolvidas, inclusive até hoje, tendo o Peru, por exemplo, com a nossa querida Emily Lima, mas infelizmente o desenvolvimento dessas seleções ainda é muito lento. E lembrando que o Paraguai tem um treinador brasileiro, que é o Antônio Carlos Bona, que foi treinador do Real Brasília, do Minas Brasília, e está à frente dessa tentativa, mais uma tentativa de reformular o futebol feminino no Paraguai. A gente precisa desenvolver o futebol feminino, né, na América Latina. E para isso nós temos de começar a bater na Libertadores com os mesmos moldes do futebol masculino. Sim. Jogos de ida e volta, equipes se concentrando, grupos, competição a longo prazo, não fazer tudo em 15 dias numa sede única onde não vai ninguém e o desenvolvimento é nenhum. Mas enfim, obviamente isso passa pelos patrocinadores. Esperamos que o Brasil, que já deu exemplo com o investimento no futebol feminino no âmbito do Campeonato Brasileiro, também tenhamos eco nas outras confederações aqui da América do Sul. Pois é, agora a terceira rodada é do grupo C. Na próxima quarta-feira tem Canadá e Costa Rica e Paraguai e El Salvador. Canadá é o único do grupo que já está classificado. Então Costa Rica, né, que está brigando aí, tá com o Canadá para poder pegar essa segunda vaga. Eu queria que você falasse aí da classificação dos grupos, como é que tá no momento, Laura? Então, o grupo tá bem tranquilo até o momento. Estados Unidos com 6 pontos, México com 4, Argentina com 1 e a República Dominicana não conseguiu vencer nenhum jogo ainda, 0 pontos. O grupo do Brasil, como eu já tinha comentado, o Brasil está na frente porque ganhou os 2 jogos, porém está atrás em questão de saldo de gols, que tem um saldo positivo de apenas 2 gols, enquanto a Colômbia tem um saldo de 5 gols, porém só conseguiu ganhar um jogo que foi por 6-0, né?
Porto Rico com 3 pontos, ganhou um jogo, saldo de 0 gols. E o Panamá com 0 pontos ainda não ganhou nenhum jogo na competição. E não vai ganhar mais. Sinto muito e se prepara para aumentar o saldo negativo. Ou seja, com essas informações da Laura, o Brasil depende só dele, né? Sim. Um empate já garante a classificação. Aliás, já está garantida a classificação, mas não corre o risco de perder a primeira colocação para a Colômbia. Um empate para o Brasil já basta, porque a Colômbia só pode chegar. Mas não venha para cá com empate não, viu? Aliás, não tem nenhum empate ainda na era Arthur Elias, né? Não tem nenhum empate. É o único resultado. Não, mas não vai ser contra o Panamá, né? Não Pelo amor de Deus. agora. Não vai ser. Depois deixa quando pegar os Estados Unidos. Mesmo que ele coloque o time bem alternativo, né? Deixa quando jogar com os Estados Unidos, é empate no tempo regulamentar e a gente vence nos pênaltis. Tem Luciana, né? E só para complementar, já que a gente está falando da seleção aí, do grupo, da classificação, eu acho que vale a pena comentar a estreia da Tarciane na seleção brasileira. Realmente foi jogou muito bem, né? Deixou uma excelente impressão. Sim. Parece que ela foi talhada Eu gosto do futebol da Tarciane. Para a seleção brasileira, né? Eu gosto do futebol da Tarciane. Nos programas anteriores aqui, nos nossos bate-papos, nós conversamos sobre essa questão de jogadora de seleção, jogadora de clube, mas a Tarciane realmente foi uma excelente novidade, fez uma excelente estreia e tem cara de seleção mesmo. Parabéns aí pra Tarciane. Aliás, o sistema defensivo do Brasil funcionou muito bem. Muito a minha conterrânea, Rafaele, não é à toa que é a capitã da equipe. Ela jogou realmente. Bom, Rafaele a gente já conhece o futebol dela, mas ela tava assim, voando, né? Voando. E foi bastante exigida, né? Bastante exigida, porque você pega uma equipe como a Colômbia, que é extremamente ofensiva, jogadores inteligentes. Que joga em função de duas jogadoras. Não, a Linda Caicedo, você ela vê a inteligência, ela né? pega a bola e da maneira como ela pega a bola, ela consegue enxergar o jogo, ela tem uma inteligência. É aquela jogadora tática também, né? Não é Sim. só que tem o talento. Ela é muito difícil de marcar. Do jogo. E a Rafaela é muito segura, eu gostei E essa dupla realmente vai dar o que falar, hein? Vai dar. Tarciane e Rafael. Eu particularmente, eu já gosto da Tarciane, eu achei até uma injustiça o que fizeram com ela, apesar de que ela teve uns probleminhas no Corinthians, não estava jogando melhor, mas eu acho que ela tá tendo essa oportunidade de mostrar o futebol. Isso que eu achei legal dessa lista do Arthur Elias, que levou jogadoras que já tinham passado pela seleção, mas estavam em baixa. Né? Porque tá num momento bom. Você dá uma né? chance, porque você estimula. Fala assim, olha, sua chance é agora. E o Arthur é daquele ali. Você não jogou bem com ele? Ele não convoca na próxima, tá chegando a Olimpíadas, isso é muito bacana. Uma coisa que aconteceu nessa convocação do Arthur, não sei se a Laura concorda e se a Suleima também, se ele faz a convocação depois da final da Supercopa, não tinha como deixar a Bianca de fora. A Bianca Brasil, não tinha como deixar ela de fora, né? A Bianca Brasil, jogadora do Cruzeiro, referência no futebol mineiro agora, atualmente, muito embora seja carioca, mas realmente, ele aproveitou muito essa história do futebol é o momento. Quem é carioca? A Bianca. A Bianca é baiana. Olha. A Bianca Brasil não era Bianca baiana? É baiana. Não. Isso eu não carioca, sei. ela é carioca. Vamos desvendar que a Bianca Brasil, pra mim, é a mesma Bianca baiana. Sei que você tá assistindo, Bianca. Bianca. Vem dar aqui uma entrevista, contar a sua Vamos história. lá. Vamos perguntar o café da manhã dela. O que você comeu hoje? Aí a gente vai descobrir se ela é carioca ou se ela é baiana. Mas a Bianca era Bianca baiana antes. Mas tudo bem, você vai tirar aí vamos lá. essa dúvida, mas carioca. Então, mas assim, não podemos deixar de fora, não poderia deixar de fora a Bianca. Obviamente que a convocação foi feita antes praticamente da realização da Supercopa, mas aproveitando muito bem aí, a Tarciane foi muito bem na sua estreia na seleção e vai deixar ali um legado muito bom e fazendo essa junção, né, da experiência da Rafaele com a juventude da Tarciane. Vamos agora falar rapidinho de Taça Rio, porque rolou clássicos no final de semana. Cadê os resultados da Taça Rio? Então, posso falar? Pode, por favor, deve. Eu queria fazer uma recapitulação, se não tiver problema. Pra quem não sabe, já tiveram as primeiras 3 rodadas da Taça Rio. Na primeira rodada, o Flamengo ganhou do Fluminense por 3-0 e o Vasco perdeu pro Botafogo por 1-0. Na segunda rodada, Vasco e Fluminense empataram por 0-0 e o Botafogo ganhou do Flamengo por 1-0. Já na terceira rodada, o Vasco perdeu do Flamengo por 2-0 e o Botafogo ganhou do Fluminense por 3-0. Aí eu queria só trazer umas curiosidades. O Botafogo ainda não perdeu no campeonato.
Ele ganhou, né, os 3 jogos que teve até então. Precisa falar da Natane. Precisamos Pode falar falar, dele. depois eu E do Não, rabo de não, cavalo. pode E do falar. rabo de cavalo também. Não, Tadinho, que tá falando de Botafogo. Pode falar. Então, pode falar, depois Sim. eu continuo. Não, gata, pode falar que você tá falando do Botafogo e eu tô aqui puxando porque Natane foi artilheira do Bahia no ano passado. É o barrismo chegando aqui. Mas pode continuar. Natane que não é baiana, tá? Natane não é baiana, mas capixaba. deixou muitas alegrias pra gente. Então, o Botafogo, né? Tá botando Tá fogo na taça. invicto no campeonato, jogando muito. O Vasco, infelizmente, não ganhou nenhum jogo até agora. Ele empatou 1 e perdeu os outros 2. O Fluminense também não ganhou nenhum jogo, perdeu 2 e empatou 1 também. E o Flamengo ganhou 2 jogos e perdeu 1, que foi contra o Botafogo, no caso. E o Fluminense que contratou agora a Cacau, né? Sim, bom, o Fluminense é um sinal de alerta ligado, né? Porque o Fluminense Pois é. não faz gol. É um time que tem ali começou bem antes das outras equipes. É uma equipe que vai estar na elite em 2024. Fez várias contratações. Espero que o entrosamento também esteja sendo contratado e também seja apenas uma pré-temporada esses resultados. E o que chama atenção é que não faz gol. 3 partidas não faz nenhum gol. Então isso é um sinal de alerta. Lembrando, Fluminense, uma equipe que vem da Série A2, vai disputar a elite, mas ainda não mostrou ao que veio. Finalista, inclusive, da Série A2, né? Sim. Foi pra final, eu tava lá cobrindo também, dona do jogo presente, lá em Bragança Paulista. Alô, galera de Bragança Paulista! Eu amo essa cidade. Bom, gente, agora vamos falar, né? Você já terminou, Laura? Então, eu ia só falar dos Pode próximos falar. jogos. Fala então. A gente vai ter a rodada 4. Dia 2 de março, às 10 horas, teremos Botafogo e Flamengo. Dia 2, novamente, às 3 horas da tarde, teremos Vasco e Fluminense. E na rodada 5, teremos dia 9 de março, às 10 horas, Botafogo e Vasco. E dia 9, novamente, às 3 horas, Fluminense e Flamengo. Lembrando, Laura, que esses jogos das 3 horas, eles estão sendo todos remanejados pela Federação Carioca. Então nós temos a possibilidade de mudança. Tanto é que o jogo do Vasco na última semana estava marcado para São Januário às 15 horas e foi remanejado para as 10 horas. Então todos os jogos que aconteceram até agora na Copa Rio foram às 10 da manhã, por mais que a própria federação que promove a competição remaneja os jogos das partidas. Então vamos ficar atento a isso também, viu? Principalmente o pessoal que está acompanhando lá no Rio de Janeiro. Até o dia 26, esses são os horários, mas fica atento nas páginas porque tudo pode mudar. E eu queria que a Laura falasse aí um pouquinho também do Corinthians, que tem dona do jogo lá no Corinthians, no departamento médico do Corinthians. Pois é. Semana passada, mais especificamente na sexta-feira, o Corinthians emitiu uma nota anunciando que é o único time da Série A no masculino que tem uma mulher como chefe do departamento médico. Eu queria falar um pouquinho dela, vou fazer um breve resumo sobre a carreira dela. A doutora Ana Carolina Ramos, ela foi formada na Universidade de Brasília, tem pós-doutorado em medicina. Também estudou na USP e foi gerente da área de saúde do Comitê Olímpico Brasileiro, onde permaneceu 10 anos atuando nas Olimpíadas. No Corinthians, ela se integrou em 2018. Ela começou no time de natação até chegar no profissional do time masculino. E ela vem até então fazendo a sua trajetória por lá. Tem um super conhecimento, é uma profissional assim maravilhosa, em qualquer jogo vocês vão ver ela lá. E aí, por conta, né, da saída, o Corinthians anunciou ela como a nova chefe do departamento. E eu acho que, querendo ou não, a gente deve anunciar isso, porque deveria ser mais comum marco, até, né? É um marco histórico, sem dúvida nenhuma. E falando de marco histórico, primeiro, parabéns, né? Muito bom a gente ver mulheres realmente em posição de liderança. A gente vem falando sobre isso, a importância, principalmente dentro dos clubes de futebol, né? Vamos aqui, né? Já está no momento. E falando nisso, em marco histórico, em recorde, vamos falar da Confederação Brasileira de Futebol, porque o Dinaldo Rodrigues comunicou na última sexta-feira, deu uma ótima notícia para o futebol feminino do Brasil. Um investimento recorde de 25 milhões para a realização do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, a principal liga da modalidade aqui. Aumentou também, fez um reajuste nas cotas dos times. Os times já entram
por participar já com 300 mil no bolso, né? As 16 equipes que vão jogar. A reunião técnica também que está acontecendo muito importante, que já acontece no masculino em todas as competições. Pela primeira vez aconteceu com as 16 equipes que vão participar do Campeonato Brasileiro Série A, que já começa na segunda quinzena de março. Não sabemos ainda o calendário. Não tem, Alô, CBF. A gente jura que a gente procura, mas... Pelo menos até o momento, não. Vamos ver, né? Se sai, a gente fica realmente esperando por esse momento, sim. Como disse a Laura, né? No balanço das horas tudo pode mudar, né? E é muito bacana porque a CBF, né? Aumentou também a premiação. Sim. 1,5 milhão para quem levar o título, 750 mil para o vice, 300 mil para os... Tô procurando aqui os números que eu tinha anotado e já atrapalhei tudo. 100 mil, na verdade, porque cada time que passa de fase, né? Muito bacana, um estímulo, os clubes precisam, é muito bacana, mas tem as outras ligas também, né? As outras divisões, e existe uma cobrança muito, muito grande, porque para os clubes poderem se estruturar. Eu queria saber a opinião de vocês, como é que vocês viram essa premiação aí da CBF, porque nós somos críticos, mas quando acontecem coisas boas, a gente tem que vir aqui também ter a coragem de enaltecer. Né? E falar, é claro que é obrigação da liga de você fortalecer, porque o futebol feminino, já falamos sobre isso, é um produto também. Sim. Todo mundo ganha, especialmente a maior entidade. Mas é muito legal a gente já ter isso, né? Essa competição que já se inicia com esse estímulo, com esse investimento financeiro. Inclusive a própria Confederação Brasileira vai bancar também o doping, arbitragem, outros custos também de logística, e isso é fundamental. Isso foi debatido inclusive na Supercopa, né? Algumas equipes que tiveram que viajar de ônibus, enfim. Queria a opinião de vocês aí. É um detalhe importante também, que é citar que a arbitragem no feminino ainda não é como no futebol masculino. Nós temos a arbitragem caseira, digamos, caseira no bom sentido, tá? O árbitro, a equipe de arbitragem é do estado do clube mandante. Não temos ainda por mais que tenhamos investimento, não temos ali o árbitro do Sul apitando na Bahia, o árbitro do Rio apitando em Santa Catarina, né? Não temos isso. Tivemos na Supercopa, porque é uma competição de tiro curto com um outro patrocinador, mas é importante, sem dúvida nenhuma, o investimento da confederação, que não é só a promotora, é a organizadora do evento também, que é um evento e um produto, como disse a Suleima, e também tem essa vertente aí de suprir as necessidades das equipes. Espero, e falando muito claramente pelo fato de não porque eu tenho lugar de fala, é porque acompanhei muito o perrengue do futebol feminino também, que as equipes não se destinem esta verba para pagar salário ou para pagar o departamento. É um complemento. Sim. Temos no futebol feminino as equipes de maior investimento e menor investimento. E que o recurso repassado pela CBF não seja utilizado apenas e somente para pagar a folha de pagamento, que realmente aí o clube fica, o projeto fica muito acéfalo e muito frágil, né? Porque eu vou investir o valor que a CBF me deu, daqui a pouco eu não tenho para mais nada, não vou ter uma reserva, enfim, que saibamos, que os gestores das equipes saibam gerir muito bem esses recursos. Bacana, é por isso que é importante ter departamentos, né, para o futebol feminino separar, porque a gente sabe também, porque na hora da divisão ali, o futebol feminino acaba ficando de lado, né? O que você acha, Laura? Então, eu acho que a gente tem que aplaudir, porque querendo ou não, é um aumento, e eu sempre tento pensar a longa distância. Então, se aumentar 25% todo ano, a gente consegue, né, se equivaler com o futebol masculino em menos de 10 anos. Equiparar. Então, achei muito legal, mas a gente também tem que, exatamente o que o Edson falou, tem que tomar cuidado em como vai usar esse dinheiro. Acho que tem que dar sempre em questão de apoio para as atletas, né? Talvez. Eu fico muito feliz com esse investimento no Brasileirão feminino. O que me entristece, essa é realmente um sentimento meu, é você olhar para um campeonato brasileiro
e ver um campeonato brasileiro parecendo uma Copa Sul-Sudeste. Sim. Né? A gente estava vendo ali as 16 equipes. São 6 equipes de São Paulo, 3 do Rio? 3 ou 4 do Rio? Não, 3. O Vasco está na terceira. 3 do Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo e Flamengo. E Flamengo. Isso mesmo. 3 do Rio, 3 da de Minas, um do Distrito Federal, que é o América, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Aí do Sul tem o Kinderman, né, de Santa Catarina. Aí do Rio Grande do Sul tem os dois, né, o Grenal, a dupla Grenal. E aí você olha, aí tem o Real Brasília, né, do Centro. Distrito Federal, e não sobe. E aí não tem. Aí a gente olha para o Norte e Nordeste. Eu sei que a gente que vive aqui em São Paulo, a gente acaba vivendo uma bolha e a gente acha que... E com um olhar paulista. Sim, a gente acha que o futebol brasileiro se resume a isso. Então eu tenho esse olhar. Quando eu olho o Campeonato Brasileiro, isso entristece. Porque o nome já diz tudo, brasileiro. Né? Então isso é muito importante, já que, ainda mais Brasil, que lembrando que é um candidato a sediar a Copa do Mundo de 2027, aliás, donas do jogo fazendo campanha, porque a gente entende a importância que é pro Brasil sediar uma Copa. É fundamental, feminina, crucial. Né? É crucial pro desenvolvimento da modalidade, né? E esse desenvolvimento, Suleima, ele se dá para a América do Sul, porque o Brasil sendo candidato, ele abre uma vaga para uma equipe sul-americana. Que vai ser a primeira vez, vai chamar atenção, né, no caso. Pelo menos vai ser a primeira vez da história da América Latina. O Brasil e mais 2 seleções sul-americanas participam da Copa do Mundo, mesmo porque os moldes serão outros, né? Não serão como na Austrália e Nova Zelândia. Então nós temos 2 vagas sul-americanas para uma Copa do Mundo realizada no Brasil. O Brasil entra como anfitrião numa disputa eliminatória ou Copa América. Quer dizer, mesmo que ganhe a Copa América, que infelizmente ainda também não temos eliminatórias sul-americanas nos moldes do masculino. Sim. Então a seleção que vai para a Copa do Mundo, a classificação é conseguida na Copa América. Então o que a gente está precisando, além, porque super bem-vindo, parabéns, mais uma vez, com a Federação Brasileira de Futebol, por essa grana aí, vai enriquecer bastante o campeonato, é muito importante, mas a gente precisa ver também outras competições, já falamos sobre isso, uma Copa do Brasil, uma Copa do Nordeste, e de repente mudar o critério, né, para essas equipes participarem. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro poderia ter 20, 24 equipes participando, né? E aí E esse apoio, infelizmente, ainda não se estende para as outras divisões, para as outras competições brasileiras A2 e A3. E o A3 é o primo pobre, digamos assim, porque o A3 ele vive, o clube disputa o campeonato, que é uma tá abaixo da linha da pobreza, o A3. Não é pobre, o pobre seria o A2. Não gera nenhum aí não gera, tá lá abaixo da linha da pobreza. Inclusive, o A3, Vitória tá lá, né? Basicamente, são as equipes campeãs estaduais de outros estados, enfim. Aqui em São Paulo nós temos uma coisa que foge do normal. Praticamente o penúltimo dos 12 clubes que disputam o Paulista é o que se classifica para a terceira divisão. Ou seja, o 11º, o melhor entre os piores, é o que se classifica para a terceira divisão. Nos outros estados, você pega os campeões estaduais, que obviamente não tem o Mato Grosso, o Tocantins, não tem equipes na A2 nem na A1. Então, essas equipes, elas são as campeãs estaduais, vão disputar a terceira divisão, mas muitas vezes, lembrando que esse ano é ano eleitoral, ou o candidato apoia o clube da sua capital, da sua cidade. Se nem o candidato apoiar, realmente vai ficar difícil. Nós temos muitas desistências. E fica um alerta também para as empresas. Para as empresas também, né, gente? Dessas regiões também, para que possam investir também no futebol feminino. Isso é muito importante. A gente está falando aqui, mas é uma coisa muito séria. É muito triste você olhar realmente um campeonato nacional com equipes só praticamente do Sul e Sudeste. Para mim não tem brilho. Do né? Rio para baixo. Exatamente. Mudar também esse calendário, o futebol feminino que tá muito bagunçado. Sei lá, colocar de repente os estaduais no início. Tem nada a ver, depois que passam as competições nacionais, aí começam os estaduais. Começar a trabalhar ali junto com o masculino, mais ou menos o calendário
parecido, eu acho que melhoraria bastante. Mas agora vamos sair aqui do nosso prime pobre do futebol mundial, que é o Brasil. Futebol tupiniquim. E vamos para o milionário, para o rico, para o instagramável, o UEFA Nations League, né, gente, que é campeão mundial. Espanha, e vai enfrentar a França na final. Primeira edição de futebol feminino da Liga das Nações, e vai ter, assim, de cara em uma finalíssima França. França que já está classificada, já entrou para disputar, classificada para as Olimpíadas, porque é a anfitriã. Então, já tinha essa vaga aí, mas vai ser um jogão, França e Espanha. E foi muito linda a campanha da Espanha, a classificação, que não só foi para a final, mas também está indo para a primeira vez disputar uma Copa do Mundo, né? Só dando uma olhadinha nos jogos das semifinais, a Espanha derrotou a Holanda por 3-0, jogão, e a França suou, porque não foi fácil para a França. Venceu a Alemanha por 2-1 e ficando aí com a vaga. E também nessa quarta-feira vai ter a disputa do terceiro lugar, e aí vai ser Holanda e Alemanha, que vão se estapear para poder ficar com essa vaga em Paris. E eu quero saber como é que vocês estão vendo essa disputa aí. O futebol do outro mundo, né, Sulema? Nós que tivemos a oportunidade de acompanhar a finalíssima ano passado, nós já vimos ali o poderio técnico, o poderio midiático e principalmente o futebol que é jogado, né? Esse poderio técnico que eu digo é justamente o futebol jogado dentro de campo. O ano passado a Inglaterra, esse ano a França e a Espanha. A França já tradicional por conta do Lyon, por conta do âmbito de clubes, né? O Lyon é um super campeão no futebol europeu, e a Espanha vem fazendo a sua parte aí, com o Barcelona também conquistando os títulos no âmbito de clubes, e obviamente uma liga muito forte e que dá aí, presenteia a todos nós com uma seleção também igualmente muito forte. E na próxima semana a gente já vai saber quem foi que levou essa competição. Vamos dar uma olhadinha na campanha da Espanha, porque foi muito bonita dessa primeira fase. Espanha venceu, né? Começo já estreou vencendo a Suécia por 3-2, goleou a Suíça por 5-0, venceu a Itália apertadinho ali por 1-0, goleou a Suíça por 7-1, mas a Pia ainda não estava lá. Jamais a Pia ia tomar 7. Ela pode ter todos os defeitos do mundo, mas a Pia é ali, ó, defesa, que ninguém passa. Também, o gol também não sai lá na frente, né? O gol é apenas um detalhe. Mas mudou de técnico e ainda não foi resolvido ainda, né? Em defesa da Pia. Venceu a Itália, né? Na verdade, perdeu para a Itália nessa segunda partida por 3-2. Venceu a Suécia por 5-3. Foi lindo esse jogo. Foi para as semifinais e aí venceu lindamente a Holanda. A Holanda, que é perigosíssima, venceu por 3-0, muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha nas francesas. E eu já vou querer saber de vocês, viu? Aqui vai a torcida. A França venceu Portugal por 2-0 na estreia. Depois venceu a Áustria por 1-0. A Noruega por 2-1. Depois empatou na segunda partida de volta em 0-0. Depois venceu a Áustria, voltou a vencer a Áustria por 3-0. E Portugal por 1-0. E na final, ou na semifinal, venceu a Alemanha por 2-1. Para quem que você vai torcer, seu Edson e dona Laura, nessa partida França e Espanha? Sem dúvida nenhuma, o futebol francês, o futebol espanhol é muito apaixonante, né? Nós temos ali a melhor jogadora do mundo e também a maneira a leveza com que se joga a equipe espanhola deixa todos os apaixonados pelo futebol feminino de coração muito quentinho e de olhos arregalados ali, porque realmente é um futebol que enche os olhos e, sem dúvida nenhuma, a Espanha é a minha predileta. E você, Laura? Eu também, eu acho que, querendo ou não que eu torça mais pra Espanha, mas eu acredito que ela leve. Mas assim, se fosse pra poder escolher, acho que eu escolheria a França só pra dar aquela mudada, entendeu? Não tenho como torcer pra francesa. Não, memórias afetivas recentes. Bateu na gente? Não, bateu na gente na Copa. Não teve dó. Não teve dó.
Não gosto. Não, e o detalhe... Tô torcendo contra, tá, detalhe importante, Suleima, se nós observarmos aqui o calendário, olha que coisa linda. Nós tivemos jogos em setembro, em outubro, em dezembro, em maio, ou seja, tudo organizado para que a seleção jogasse uma competição de alto nível, né? Sim. Então a diferença é justamente isso. Seria muito bacana se tivesse tipo uma Liga das Nações e com as equipes sul-americanas também, né? Enquanto nós não tivermos esse calendário organizado, porque aqui a gente privilegia os clubes do Sul e Sudeste, que são aqueles da elite daqui do Brasil, que disputam a Copa Libertadores. Esse ano nós teremos Jogos Olímpicos também. Então vai encavalar tudo. Aí vem o Campeonato Paulista. Aí tem as equipes que disputam o Campeonato Carioca, que sabe-se lá em que momento vai ser jogado. Obviamente, possivelmente será no segundo semestre. E engraçado que até hoje, mudando um pouco de assunto mais rapidamente, só para fechar esse parênteses, equipes cariocas, inclusive quando o Flamengo foi campeão, não disputaram a Copa Libertadores. Ainda não tivemos no feminino equipes cariocas disputando o campeonato da Libertadores. Vamos ver se nós teremos nessa temporada que vem aí. Mas voltando aqui para a Nations League, sem dúvida nenhuma, a organização com que é feito, você tem experiência de morar fora do Brasil, sabe muito bem que isso funciona inclusive no produto futebol para venda de ingressos e transmissões de televisão e coberturas. Na partida França e Alemanha na semifinal, que a França venceu por 2-1, tinham 30 mil pessoas, lotou o estádio, porque essa capacidade, acho que início, acho que esse jogo foi 30 mil pessoas lá para poder incentivar, acompanhar a seleção feminina. Muito bacana a gente ver isso, né? Isso é muito recorrente nos outros países também. E a gente tem capacidade também de fazer a mesma coisa. Vamos ver o que acontece aí. Não vamos viver do legado da Copa Feminina, hein? Vamos já organizar antes que ela aconteça. Sim, e vai começar pelos calendários mesmo, que você pegar os estaduais e colocar lá para o segundo semestre. Por quê? Porque sabe como eu encaro? E da mesma maneira como eu encaro no futebol masculino mesmo. O campeonato estadual, para mim, é preparação para o nacional ou para as outras competições internacionais, que aí o time já vai estar realmente estruturado, não é uma pré-temporada, né? Uma pré-temporada estendida. Sim. Então, seria muito interessante que colocasse logo no início, para poder dar ritmo, né? Aquilo ali, colocar um pouquinho de fogo, enfim, para já chegar voando na competição nacional e a gente poder assistir, ver grandes jogos no campeonato estadual. Agora, falando em Olimpíadas em Paris, a FIFA oficializou na sexta-feira a data do sorteio dos grupos do futebol feminino, né, e masculino dos Jogos Olímpicos. Então vamos ficar de olho aí, dia 20 de março, a partir das 4 da tarde, horário de Brasília, lá no edifício Pulse em Paris, na sede. Gostaríamos, né, de estar presente para poder participar desse sorteio, fazer esse sacrifício. E é muito importante destacar também, Suleima, que esse ano nós não teremos a participação da seleção masculina. Vamos ver se a grande mídia... Eu sei que não tem nada a ver com a grande mídia, mas vamos ver se nós teremos um pouco mais de atenção para a seleção feminina que vai aí para os Jogos Olímpicos. E você tem dúvida? Porque aqui a grande mídia é exatamente Olimpíadas, Copa do Mundo que aparecem mesmo. Aliás, não é só a grande mídia. Os influenciadores, que eles esquecem que tem copinha, ninguém quer fazer lá. Só a final. Ninguém quer ir lá pro Nicolau Alayon tomar 8 horas da manhã. 8 horas. Oi? Alayon, tomar sol na cabeça. Ser atacado por um enxame de marimbondo. Olhar depois que dá certo é pegar carona. Pegar carona. O que mais tem? O Jojo falou certo mesmo. Depois que deu certo, ele fala, eu sempre apoiei e tal, não sei o quê. E aproveito já a oportunidade, né, pra poder chamar atenção também para a mídia independente que está aqui, como o Donos do Jogo, junto com a Rádio 365, que está abrindo aqui o espaço para o futebol feminino. Porque falar de Champions League, de Libertadores masculina, né, de Super Bowl, de tudo que está já aí, já está desenvolvido há muitos anos, que já tem o seu público, já é produto, é muito fácil, é muito
muito, muito bonitinho. Agora, incentivar uma modalidade que ainda é marginalizada, né? Diga-se nos comentários que a gente vê, infelizmente, ainda super infelizes de pessoas que têm ódio, não sei o que é ódio, futebol feminino, porque não é a questão simplesmente técnica dos jogos. A gente sabe que tem jogos horríveis no futebol feminino, mas tem jogos horríveis também do masculino, em todas as divisões. Série A. Claro, com certeza. Inclusive de seleções, né? De seleções, né? Então, assim, muitos. Jogos bons e jogos ruins. Então, Gosta de ver homens jogando, né? Mas isso falando. Então, assim, a gente também tem que incentivar as mulheres a desenvolver. É muito importante, é fundamental. Por isso que eu bato, assim, na tecla mesmo. A gente precisa mesmo. Se for preciso, eu vou lá com o Jonas de Jogo, vai lá na sede da FIFA. A gente vai ficar lá na frente. Por favor, leve a Copa do Mundo para o Brasil, mas a gente pode ficar simplesmente dependendo da FIFA. A gente tem que fazer o nosso deverzinho de casa, o nosso feijãozinho com arroz. Então, o CBF, legal, tá investindo na Série A, bacana. Por quê? Porque gera uma renda extra para os clubes que pode investir, né? Pode dar um bicho para a jogadora que se incentiva e vai dar o melhor. A gente vai poder ver um jogo como a final da Supercopa, de altíssimo nível, duas grandes equipes em campo. É isso que a gente quer ver, é isso que a gente espera, né? Vai conseguir desenvolver mais, não é mesmo? E fica um recado também aqui para os presidentes das equipes, principalmente as equipes que não estão na elite do futebol feminino, no caso do nosso Emerson Ferretti lá no Bahia, que olhem para o futebol feminino como mais uma categoria dentro do seu clube. Não, é que no caso a mesma atenção e a mesma busca por investimento na divisão de base do masculino seja oferecido para o feminino também, porque o feminino... Só em defesa do Emerson Ferretti e do Bahia, lá é SAF, então funciona um pouquinho diferente. Sim, mas de qualquer maneira... Porque mas é porque o Emerson, ele não cuida da parte de futebol, nada okay. Com bola, é o City, é o grupo City. Então eles cuidam ele lá é só o esporte, os outros esportes amadores, então sim. Basquete, mas vôlei. Ele pertence ao clube, de alguma forma não, ele tem alguma ingerência. Sim, não, mas o futebol mesmo, a parte de futebol é do grupo City. Pelo menos lá, porque o Bahia é um caso específico de SAF lá, o presidente é social, ele não cobre, ele não é direto. Forma, senão a orelha dele já estaria puxada há muito tempo. Mas o Bahia tá fazendo um bom trabalho no futebol feminino, né? Mas que dê sequência, porque o grande problema do Brasil, infelizmente, no âmbito de clube é justamente isso, é o clube não ter um resultado de campo condizente com aquilo que os dirigentes entendem, e o investimento cai no ano seguinte. Hoje, inclusive, aproveitando, fazendo uma propaganda gratuita aqui da minha rede social, eu fiz um levantamento sobre os clubes... A sua rede social, pode falar aqui, pode fazer propaganda, já pede joinha, já pede ligação. @o Edson de Lima no Instagram. Então... Não, @o Edson de Lima. E eu fiz um levantamento a respeito dos clubes que subiram de divisão. Lembrando que o Campeonato Brasileiro do acesso, né, da Série A2 começa em 2017. O Campeonato Brasileiro, nos moldes que nós temos hoje, retoma em 2013. Né? Então, em 2017 foi criada a Série A2, que é justamente a divisão que veio substituir a Copa do Brasil, que era uma competição muito mais democrática, pegava todos os campeões e representantes de todos os estados, com investimento ou sem investimento, com camisa ou sem camisa, representantes de todas os estados da federação. E, infelizmente, nós tivemos muitos times ioiô, né? O time que sobe um ano, termina cai no outro e some, como é o caso do Napoli, que era um time que foi campeão da Série A2, era o time satélite do Avaí Kinderman. Infelizmente já não existe mais. Nós tivemos o Pinheirense, que foi o primeiro campeão da Série A2, também não existe mais. Então, para que evite esse tipo de coisa, é também por isso, pela falta de investimento, o time conseguir no campo subir de divisão. Não é só o esporte, precisa de apoio. Não adianta, é melhor no meu estado, mas o ano que vem tem campeonato um pouco mais forte. Mas as meninas dão conta. É sempre essa sua. Duas coisas que eu não aguento no futebol feminino
as meninas dão conta e eu tô ajudando as meninas. Não, ajuda não. Não é favor, né? É igual, mas essa mulher, ela lida com isso o tempo todo, né? Fala assim, seu marido ajuda em casa? Eu falei, ajuda? Como assim ajuda? Ele é o ajudante? Não, o pior ou ele mora na casa? O pior é se perguntar pra você se você ajuda o seu marido. Não ajuda não, porque eu nem ajudo, porque é minha obrigação. Então, mas falar assim, ele ajuda, nossa, que bom que ele ajuda, ele lava o prato, gente, é um adulto funcional, não é? Mas isso é muito, enfim. O futebol feminino não precisa de ajuda. Sim. Não precisa, o futebol feminino é um produto, precisa de profissionalização. Então, eu acho que deveria ser obrigação mesmo ter todos os clubes terem departamento de futebol feminino. Era isso. Porque a gente sabe como é que funciona dentro do âmbito ali. Na hora primeiro que não entra nem pauta na reunião dos dirigentes. Que eu sei, gente, eu conheço, eu cresci nesse mundo. Não entra. E quando faz de qualquer jeito, que é isso que o Edson tá trazendo aqui. Então precisa realmente criar primeiro o departamento, para que essas pessoas, esses profissionais, de preferência, que sejam profissionais que já estão na área, que conheçam, porque a gente fala que o futebol feminino ele é muito além do futebol, é diferente. Então, é o mesmo esporte, mas dentro é diferente da maneira como funciona. Para que possa realmente criar isso, se estende mesmo, especialmente para as federações das outras regiões do país, se reunir, faz um conselho técnico, a CBF, alô Edinaldo Rodrigues, né? Não, e agora teremos, né? Vamos ter um conselho técnico agora, que tal? Com as federações dos outros estados, para ver o que pode fazer. Mesmo que não tenha votado no senhor, viu, presidente? Para ver o que pode fazer. Tem uma mulher lá na Paraíba, né? Como a Michele, super competente. Também, de repente, pode ter a Thaíse, também na Federação Baiana de Futebol. Enfim, vamos fazer esse movimento para poder criar, vamos então criar uma Copa do Nordeste, organizar, e aí vai procurar essas empresas também, locais, para que possam, enfim, dar esse suporte, e a Confederação Brasileira também, porque todo mundo sai ganhando, né? A gente vai estar fortalecendo o futebol feminino, já que a gente quer sediar a Copa do Mundo, então isso é uma maneira também da gente mostrar que, de fato, nós estamos preocupados em desenvolver a modalidade. Não é só ficar ali bonitinho, dando taça na final de Supercopa Feminina para Corinthians, que já está consolidado, para Ferroviária, né? Graças a Deus, que bom, porque fizeram um dever de casa, se profissionalizaram, né? Então, assim, pega o case dessas equipes e leva para as outras que ainda não se desenvolveram, porque é muito triste, não dá gosto da gente nem conversar com um dirigente lá, porque você vai falar assim, então, é esse mesmo discurso. Gente, esse discurso é mais de 20 e poucos anos, porque eu lembro um dirigente do Bahia, que eu tinha 14 anos, e quando é que o Bahia vai ter um time futebol feminino? Mas a gente tá nem dando conta do masculino. Beleza, então coloca alguém que dê conta do feminino, que tem capacidade, porque tem muitos. E bem a proposta da descentralização, vocês têm uma experiência recente, né, na Supercopa, que vocês entrevistaram ou encontraram com um pai que trouxe que viajou muito me rememore que eu não me recordo. Da Bahia, que veio com duas meninas para poder acompanhar a final da Supercopa. Sendo que de na carro. Bahia hoje nós temos os dois principais com equipes femininas, mas o futebol feminino ainda não é desenvolvido, mesmo com tanto tempo de consolidação das duas equipes, mantendo ali, seja na base, seja no adulto. E com duas equipes com grandes estruturas. O Vitória tem uma estrutura maravilhosa, né, para o futebol, que dá muito bem para poder manter, tem dinheiro, agora tem um patrocinador forte, né? Não vou falar o nome patrocinador, mas se quiser patrocinar aqui também não discrimino não, viu? Mas eu lembro que eu entrevistei agora, inclusive na Copinha, o técnico do Vitória, e foi uma das coisas que realmente me chamou a atenção, porque o Vitória estava disputando a Copinha, que é destinada para os times, né, sub-20, com sub-16, porque tinham garotas de 14 anos, 16 anos, e ele foi muito claro na entrevista falando que eles não tinham equipe sub-20
para poder mandar para ver. E o calendário dessa equipe do Vitória era só ali em dezembro. Só ali. Não tinha isso. E não muito tem perspectiva. Não tem. E outras, a gente tem que conhecer a realidade também dos outros. A Nayeli Albuquerque, também presidente das Minas, né, Brasília, falou a mesma coisa também, que é legal, que elogiou a Copinha, porque é uma competição que tem para eles poderem desenvolver. Então precisam de competições para que se possa desenvolver. E para isso precisam de departamentos para sentar, para poder reunir. As empresas funcionam dessa maneira. Então não vai ser diferente. Sentar e assim, ok, vamos ver o calendário, o que a gente pode fazer, com quem a gente pode conversar. Vamos fazer primeiro assim, curto, quem consegue, quem topa. O Bahia, Vitória, Sport, Fortaleza. Vamos pegar ali um time. Então a gente cria uma coisa bacana que fortalece. E o comércio local sempre é um grande parceiro, inclusive para as transmissões, para as emissoras, para os projetos de comunicação. O comércio local se não é um grande parceiro, é muito mais próximo, né? Você recorrer não adianta você querer um patrocinador de âmbito nacional, sendo que a confederação, que é quem promove as principais competições no âmbito nacional, tem esses patrocinadores já. Então você vai, às vezes tem o conflito de interesse, porque é o mesmo produto, mas o comércio local, sem dúvida nenhuma, é um grande apoiador e pode ser uma porta a ser batida, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Alguma coisa a acrescentar? Laura então, Tessi. acho importante para dar visibilidade, né? Querendo ou não. Uma coisa que eu acho que poderia fazer também é dar um auxílio a mais para quem não tem tanta condição, né? A gente sabe que os clubes da Série A, igual vocês falaram, já se consolidaram, então por que você não dá um auxílio para quem tá na Série A2, sabe? Na Série A3, para eles poderem chegar junto com os outros grandes clubes, né? E uma ideia também bacana que poderia até fazer, esses times que já estão consolidados, fazer um intercâmbio de jogadoras para disputar a competição com essas equipes, né? Que vai fortalecer e dar experiência também para as jogadoras. Tipo, renda, Corinthians, né? Renda, e assim, Corinthians, bacana, eu banco o salário, mas eu vou deixar ela jogando aí essa competição. Vai ter um campeonato do Nordeste? Beleza, porque eu acho que todo mundo sai ganhando, porque é bom, porque você pega aquela jogadora, você tá dando uma experiência, né? Vai tá dando sequência de jogo, e aquela equipe que ainda não conseguiu formar as atletas, tô falando das equipes que ainda tem muita dificuldade ainda mesmo, assim, básica, até para poder formar uma equipe para disputar amanhã uma competição. Então, assim, gente, tem tantas coisas que eu consigo. Aliás, se vocês quiserem, a gente pode sentar, né, dentro do jogo, e a gente tem muitas ideias. Se conseguir trazer pra cá ou perto, a gente até cobre. Aqui fica difícil ir pro Nordeste, ir pra outros estados e cobrir, entendeu? A gente quer dar visibilidade pra esses times. O Nordeste a gente quer no final de semana. Que a gente une útil e agradável. Principalmente em cidade litorânea. E eu vou marcar reunião lá híbrida, na praia. Na praia. Brincadeira, gente. É isso aí. É isso do jogo. É isso. A gente fala sério, a gente critica, a gente elogia quando tem que elogiar. A gente dá ideias. A gente dá ideias, né? Porque a intenção desse programa é exatamente isso. A gente é a voz feminina do esporte, é dar voz para essas mulheres, para as mulheres que estão no esporte, no futebol feminino, é dar voz para quem não tem. E fazer com que as pessoas... Oi? Se posicionar. Fazer com que as pessoas pensem, né? Pensem um pouquinho, porque às vezes a gente vai assim, tudo muito no que tá todo mundo falando, ou o que é mais fácil, ou não quer se aprofundar, né? E enfim, a gente tá trazendo aqui para vocês. Bom, o que é bom dura pouco, né? A gente chega aqui mais um final do Donos do Jogo, UFC. Muito obrigada pela participação, Edson de Lima. Obrigado, Suleima, Laura. Cuidem-se. Suas considerações finais. Muito obrigada. Eu gostei muito do papo de hoje, acho que foi muito produtivo e muito informativo, né? Como sempre. E obrigada a vocês, ouvintes, telespectadores, Donos do Jogo, UFC, Rádio 365. Sigam lá na página @Donas do Jogo FC, tanto no YouTube como no Instagram, e também @Rádio 365. Oficial. Então, se vocês não seguem, vocês têm interesse aqui nesse papo aqui, seguem a gente, divulga também. A gente precisa também, né? Alguém que dê voz também aqui pra gente. Sugestões, críticas, né? Looks, manda looks pra gente, maquiagem. Brincadeira. Um forte abraço, até a próxima, gente. Tchau, tchau.